Olá, companheiras e companheiros, olá a todos aqueles que nos acompanham aqui, não só pela TV PT, mas por essa grande rede em defesa da vida que nós estamos inaugurando hoje, lançando hoje. Aqui quem fala é Alexandre Padilha. Hoje sou deputado federal pelo PT aqui do estado de São Paulo, fui ministro do presidente Lula, ministro da Saúde da presidenta Dilma, e nós estamos inaugurando hoje aqui uma grande rede em defesa da vida. Temos dois grandes convidados aqui, vou apresentar eles daqui a pouco, que nós acreditamos seja um processo que todo mundo possa participar. Vamos toda segunda-feira aqui, a partir das 11 horas, pegar aí uns 40 minutos do nosso tempo para a gente avaliar algum tema importante sobre a defesa da vida nesse contexto da Covid-19. Essa rede, todo mundo pode participar dela. Por exemplo, a minha página no Facebook, no Twitter, no YouTube, vai reproduzir. Os nossos convidados que vou apresentar também estão reproduzindo. Presidente Lula, a página do presidente, você pode acompanhar pela página do presidente Lula, pode acompanhar pela página da presidenta Gleice Hoffmann, nossa presidenta nacional do PT, pela página do PT Nacional. E se você quiser reproduzir também, é só reproduzir na sua página, ou no Facebook, ou no seu canal no YouTube, esse programa. Vai mandando mensagem aqui para a gente, que a gente vai dizendo, ó, tal, deputado estadual, tal, aqui, ó, acabei de receber aqui, deputado estadual Paulo Fiorilo já vai reproduzir, os vereadores, eu sei que vários deputados federais aí do Núcleo de Educação da bancada do PT já vão reproduzir, então vamos passando aqui que a gente vai anunciando, chamando cada vez mais gente. Hoje nós temos uma conversa bastante importante, né? Não só por conta do tema, mas por instalação dessa rede. Eu quero relembrar aqui o que foi, o pessoal chama muito esse nome da rede, para relembrar um pouco o que foi a rede da legalidade, na época do golpe militar, na luta pela legalidade no nosso país, né? Que até recuperei o discurso do Brizola na época do lançamento da rede. Ele falou o seguinte, ó, cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em muitos de seus aspectos, desejamos o seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma regressão e o obscurantismo. Com essas palavras de Leonel Brizola, quero saudar aqui os nossos grandes colegas, companheiros, nosso ministro Humberto Costa, o primeiro ministro da Saúde do governo do presidente Lula, hoje senador pelo estado de Pernambuco, nossa deputada federal, Rosa Neide, uma das coordenadoras do Núcleo de Educação da nossa bancada, foi secretária estadual de Educação no estado do Mato Grosso. Queria saudar aqui, começando pela Rosa Neide. Bom dia, Rosa Neide. Tem gente que está nos assistindo à tarde, tem gente que vai nos assistir à noite. Um prazer você estar aqui para a gente falar um pouco sobre a volta às aulas. Olá, Padilha. Olá, nosso ministro e hoje senador Humberto. É uma grande alegria nós estarmos juntos nesta rede realmente para pensar na vida, para pensar na segurança do nosso povo. Como professora, como educadora, como gestora da educação e hoje como parlamentar, tenho a alegria de ver iniciar essa discussão pela discussão do volta às aulas, né? Milhões de estudantes brasileiros, seus pais, aguardam os encaminhamentos neste país. E nós estamos aqui hoje juntos para ajudar a pensar alternativas, estratégias, saídas, para que os nossos estudantes e pais tenham segurança, assim como todos os educadores e educadoras do Brasil que também nos acompanham nesta transmissão. Muito bom, querida deputada Rosa Neide. Fazer uma saudação aqui ao nosso querido ministro Humberto Costa, o primeiro-ministro da Saúde do primeiro governo do presidente Lula. Começou tudo pelo Humberto Costa. Bom dia, Humberto. Bom demais ter você com a gente aqui. Bem, bom dia, Padilha. Bom dia a toda a nossa querida companheira deputada Rosa Neide.
a todo o pessoal que nos está acompanhando aqui pela Rede PT de televisão, nesse programa Rede pela Vida. Eu quero primeiro salientar a importância dessa iniciativa. Acho que é fundamental a gente poder permanentemente estar conversando com os nossos militantes, com os nossos filiados, com a sociedade de um modo geral, sobre a relevância e a importância, né, da saúde na vida dos brasileiros, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, que obviamente tem toda uma série de consequências por todo o sofrimento que estamos passando, mas que também abre um debate fundamental sobre a saúde, sobre o sistema único de saúde, que precisa ser cada vez mais legitimado. Então, quero desejar para você, Padilha, que vai coordenar esse trabalho, muito sucesso. Tenho certeza que você, como tudo que tem feito, tem sido feito de uma maneira bem feita, vai transformar esse programa numa referência para todos nós. Querido Humberto, isso aqui vai ser construído por todos nós, viu, Humberto? Sou eu, é você, todos nós aí, todos na bancada, os militantes, o pessoal que está no movimento social. Vamos conversar a nossa conversa. A gente fez questão, viu, Humberto, Rosaneide, do primeiro tema. A ideia é toda vez ser um tema de debate. O primeiro tema ser esse tema do volta às aulas. Até a presidenta Gleice sugeriu, o presidente Lula, porque essa é uma conversa que está na mesa de toda a família hoje, deputada Rosaneide. Né? Todos. Eu tenho uma menina de 5 anos de idade, a gente só fala disso o tempo todo. Todas as plenárias que a gente tem participado, sempre tem profissionais da área da educação, trabalhadores da educação, as famílias. Todo pai, toda mãe, todo avô, toda avó, todo trabalhador da educação está discutindo isso. Os governos estão anunciando datas de retomada. Rosaneide, você que foi secretária estadual da Educação, é uma educadora, é um dos grandes expoentes da nossa bancada lá no Núcleo de Educação, foi a grande líder do debate do Fundeb aí, na bancada do PT. Qual que é a tua avaliação das estratégias que os governos estaduais e municipais têm feito sobre essa volta às aulas, da pressão também dos sindicatos das escolas particulares, dos donos de escolas particulares? Qual que é a visão, a sua visão, a visão que os nossos companheiros do Núcleo de Educação da bancada e da CAED vêm discutindo sobre esse tema, Rosa? Então, companheiro Padilha e Humberto, a gente vem realmente debruçados o tempo todo sobre essa questão. Nós, hoje, temos uma pendência muito grande, que é a falta do governo federal liderar o processo. Nós vivemos num país de relações federativas definido constitucionalmente da relação do Ministério da Educação, das secretarias de Estado e das secretarias municipais, para que a gente tenha a coordenação nacional. E, neste momento, o MEC, que já passou 4 ministros, né, na realidade, tem criado inúmeras dificuldades nas políticas educacionais e, neste momento, sem olhar os milhões de estudantes que temos, sendo das redes estaduais, municipais e privadas, e também dos seus profissionais. Também a questão do Conselho Nacional, focado na discussão da reorganização do calendário escolar, uma preocupação muito com atividades presenciais ou não presenciais, mas no esquecimento total de quais são as condições reais que o Brasil tem para fazer uma volta às aulas segura com as crianças na escola, os adolescentes e os jovens da escola básica ou superior, e também com os profissionais ruins. Depois do governo trabalho para casa, eles trouxeram o trabalho escolar, eles invadiram as suas casas, transformando em salas de aula. E aí tem que falar com os pais dos alunos o dia inteiro, não tem mais horários. Então, os profissionais, grande maioria mulheres, e as mulheres, a gente já sabe, tem dupla e tripla jornada. Estão em casa, cuidando dos filhos, cuidando da vida de casa e cuidando também das aulas. E aí, às vezes, ela tem que se deslocar para a escola, como é a orientação do Mato Grosso, para fazer entrega de material para alguns estudantes que não têm acesso à internet. E aí, fora os estudantes do campo e das aldeias que não têm acesso praticamente de forma nenhuma. Então, é um conjunto de dificuldades que traz fortemente as doenças emocionais.
muito forte aos nossos educadores, né? Eles vão ficar cotidianamente fazendo trabalhos remotos, outros fazendo atendimento semipresencial, porque vão à escola atender pais e estudantes com entrega de material. E ainda temos um grave problema, Padilha e Humberto, que são os nossos profissionais do magistério com mais de 50, 60 anos de idade, portadores de doenças crônicas, muitos diabéticos, muitos hipertensos, que têm baixa imunidade e que estão aí na luta, tentando fazer o possível para atender os nossos estudantes. Então, pensar em volta às aulas é pensar fortemente nos estudantes e nos profissionais que os atendem. Não adianta eu falar de estudantes, olhar para eles sem olhar o profissional que está ao lado deles e que vai garantir essa condição de trabalho. Então, como profissional da educação, volto a dizer, nós não temos as estruturas necessárias para esse passo do retorno. Não podemos também deixar os nossos estudantes desassistidos. Esse fosso entre escola pública e privada vai aumentar muito mais, porque o estudante filho da classe média e alta, que tem acesso em casa aos meios que também tem na escola, vão adiantar-se muito mais do que as crianças que não têm acesso em casa e que hoje não conseguem fazer essa relação com a escola. Então, cadê o governo para comprar uma literatura adequada para cada idade e enviar para a casa dos estudantes? A professora, via WhatsApp ou telefone, acompanhar os seus alunos. Muitas vezes, a escola está dobrando a carga horária do professor e da professora, que fica dia e noite envolvida com um trabalho via plataforma que não chega ao estudante, porque a internet não dá conta ou ele não tem. A internet é paga. É o profissional da educação que está comprando as ferramentas. E o vírus, né, que não escolhe a quem primeiro chegar, as crianças que chegam à escola são contaminadas. Aqui no estado, nós temos um número muito grande dos profissionais, estamos fazendo esse levantamento, que entregou material, que foi às casas, que se expôs, que já faleceram, já foram a óbito em função dessas questões. Então, tanto a volta às aulas remotamente, como a volta às aulas presencialmente, precisa de investimento, precisa de atuação do governo, precisa de um planejamento, o que nós não temos no Brasil neste momento. Precisamos salvar a educação brasileira, precisamos estar presentes com discussões como esta, com profissionais que, além de políticos, como Humberto e como Padilha, e como todos os que estão agregados nesta grande frente, nesta grande rede, para que a gente possa dar alento aos nossos profissionais, aos pais dos nossos estudantes, né? O governo que poderia liderar o processo não existe. Então, maior deficiência nesse momento, Padilha, é a deficiência do diálogo, é não estabelecer protocolos em interação, os entes federativos não está sendo enxergado pelo ente maior, que é o governo federal. Então, estamos tecnicamente, financeiramente, com má qualidade. Estamos com os estados e municípios, cada um fazendo o que pode, correndo atrás das suas possibilidades. São possibilidades que não agregam. Então, é preciso trabalhar para proteger o Brasil e para fazer a defesa da vida. Como educadora, que fui educadora desde a pré-escola até o ensino superior, estou atenta a essas questões, à sua disposição nessa grande rede, porque você tem sido incansável, falado com o Brasil inteiro em lives, ajudado, e agora é a hora de fazermos os protocolos da educação, aí junto com o ex-ministro Humberto e com todos os nossos companheiros e companheiras que abraçam a causa da educação no Brasil. Muito bom, Rosaneide. Mais uma vez, educação e saúde juntos, né? A nossa querida deputada Rosaneide, educadora, apontou aqui, primeiro, a questão da omissão total do governo federal, como também a gente vê isso na saúde, apontou a necessidade do Congresso Nacional avançar na votação de projetos de lei nacionais que possam estabelecer alguns parâmetros, apontou o problema da estrutura física, né? Falta estrutura física nas escolas para enfrentar, e apontou a preocupação que é o déficit educacional, né? Esse fosso, como disse a Rosaneide, ela falou de um fosso que aumenta cada vez mais entre os alunos da rede pública e poucos alunos das escolas particulares. Estão trazendo bastante questões aqui para o tema. Vamos
esquentando o nosso debate. Eu quero puxar agora com o nosso companheiro Humberto Costa a perspectiva da saúde sobre isso também, viu, Rosa? Tem um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa grande Fiocruz, o senador Humberto conhece esse estudo, que apontou que mais de 3 milhões de pessoas podem se expor nesse momento da volta às aulas, exatamente por isso, porque são professores, trabalhadores da educação, pessoal da limpeza, da segurança, da parte da cozinha, parte administrativa, que são hipertensos, diabéticos. Como que você vê, Humberto, na ótica da saúde pública e da progressão da pandemia, esses planos aí de volta, reabertura às aulas? Tem estado que data, agora recuou. São Paulo falou que é dia 8 de setembro, ninguém sabe se vai manter. Como que você está vendo isso, Humberto, que isso pode ter de impacto na pandemia e impacto, como lidar do ponto de vista da saúde com esses mais de 3 milhões de pessoas que podem estar sob risco? Não, eu vejo com muita preocupação. Né? Tenho não muitas coisas para agregar ao que a Rosaneide já falou, mas eu vejo com muita preocupação todo esse movimento que está acontecendo no Brasil hoje, não é? De reabertura das atividades econômicas e sociais, sem que nós tenhamos seguido alguns parâmetros. Né? Você já teve a oportunidade de apresentar um projeto com o objetivo de regular algumas orientações que precisam ser tomadas. Esse próprio estudo da Fundação Oswaldo Cruz apresenta algumas ideias e a gente não tem visto essa preocupação presente em todos esses processos de reabertura das atividades econômicas e sociais. Né? E agora a gente já pode ter, inclusive, a possibilidade de avaliar os resultados de algumas aberturas. Nós estamos vendo aí na Inglaterra o ressurgimento do número de casos, na própria Alemanha, que foi considerado um exemplo de manejo desse processo da Covid-19, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, né, essas idas e vindas ou essa abertura precoce, ela pode terminar representando um prejuízo e uma demora ainda maior para a gente ter a retomada das atividades cotidianas. Né? Educacional, onde nós temos hoje aí em mais de 190 países, quase que 1 bilhão de crianças que estão fora da escola por conta da Covid-19, né? Isso pode ser um fator não somente de uma exposição dessas crianças, mas também da exposição dos seus parentes em sua casa. Né? Esse estudo da Fiocruz fala de uma capacidade de transmissão do vírus em ambiente domiciliar que vai de 12% a 30%. Então, é uma capacidade de transmissão extremamente alta. Ao ônibus, ou pegar o próprio ônibus escolar, elas vão ter contato com uma série de outras pessoas, elas podem ser um vetor para a transmissão em muitos lares onde a gente tem uma quantidade significativa de pessoas que são consideradas do grupo de risco, não é? E de pessoas que são consideradas do grupo de risco, eu digo, por terem mais de 3 milhões de adultos que têm idade entre 18 e 59 anos, públicas que, como a Rosaneide disse claramente, não é? Tem uma estrutura que já é habitualmente precária, especialmente aqui no Nordeste. Nós temos uma grande quantidade de escolas que não têm fossa, que não têm água corrente, que não têm como praticar o isolamento social, porque as turmas já são gigantescas, não é? Então, nós temos que levar em consideração toda essa realidade para pensar num processo de abertura. Afora o fato de que nós temos na população de trabalhadores da educação uma grande quantidade de pessoas que também fazem parte desses grupos de risco, seja pela idade, seja pela existência de doenças anteriores. Né? E, mais do que isso, nós temos que pensar, Padilha e Rosaneide, e todos que nos acompanham,
é como nós vamos lidar com o surgimento de possíveis novos casos dentro das escolas. Quais são os municípios brasileiros que, de fato, estão fazendo um rastreamento de novos casos? Porque, se isso não tiver como fazer, pode virar uma grande tragédia. Tem que ser municípios que, no momento que você identificar uma criança ou um familiar de uma criança com a doença, que nós possamos fazer o rastreamento desses contatos, que nós possamos estar testando permanentemente essa comunidade escolar. E, pelo que eu tenho visto e acompanhado, houve um aumento ainda na testagem, mas nós estamos longe de chegar naqueles padrões que têm sido utilizados internacionalmente, né? Então, nós temos que ter a garantia de uma proteção adequada para essas crianças no transporte para a sua casa e para a sua escola. Nós temos que ter garantia das condições de higienização dentro da própria escola. Me preocupa o fato de que nós estamos vendo no Brasil quase que um processo de normalização do problema e nós estamos prestes aí a ter números extremamente amplos, tanto de mortalidade quanto de novos casos que surgem. Então, tudo isso precisa ser feito. E precisaríamos, como disse a Rosaneide, e aí é onde entra a importância do projeto que você apresentou, do estabelecimento de algumas regras mínimas a serem adotadas nacionalmente. Nós temos que ter um período mínimo de redução do número de casos, de redução do número de mortes, temos que ter um padrão de utilização de leitos de UTIs, que, na minha avaliação, não pode ser menor, não é, do que 40% de disponibilidade, ou seja, 60% dos leitos estarem ocupados e o restante estarem vagos para isso, né? Ampliação da capacidade de testagem. Então, eu tenho receio. Quero que eu esteja enganado, que esse próprio estudo da Fundação Oswaldo Cruz ele esteja pautado num rigor exagerado, mas se nós formos fazer as coisas da forma como estamos fazendo, e nesse momento em que nós estamos vivendo, nós podemos ter a escola como um espaço de propagação e de ampliação de casos e de mortes da doença. Então, por isso, eu vejo com muita cautela. Muito bom, Humberto. O Humberto trouxe, né, um tema que eu acho que é decisivo sempre e que a gente precisa cada vez mais repetir mesmo, Humberto, para uma parte da sociedade virar a chave de que não existe essa diferença entre saúde, vida e economia, né? Humberto, na fala inicial dele, falou muito claro, se não mostrar que consegue controlar a pandemia, né, a recuperação econômica vai ser muito mais lenta, muito mais difícil, com menos credibilidade, né? E o Humberto também apontou aí esse tema muito forte da preparação dos municípios para fazer a vigilância disso. Ô, Rosa, você que é educadora, sabe, Humberto, como já foi secretário municipal de saúde, sabe, quando tem surto de piolho dentro de escola já dá confusão. Um aponta, um fala, não, foi o filho de tal, foi o professor tal. Imagina, né? Imagina um caso de Covid-19 dentro da escola, vai ser um pega para capar. Quem trouxe, quem infectou, foi a Maria, foi João, foi o trabalhador, foi o professor, né? E se a gente não tem essa capacidade do município de fazer essa vigilância, o que pode acontecer? Rosa, você apontou uma coisa que a gente também tem ouvido muito das famílias, que é essa situação. Eu estou impressionado, viu, Humberto? Assim, por exemplo, um pouco da realidade que eu estou vendo aqui, estão sendo feitas várias pesquisas com as famílias. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, o pessoal da rede, tanto da rede pública quanto da rede privada, tem feito muitas consultas com as famílias. E mesmo, por exemplo, pega Heliópolis, que é a maior favela aqui da cidade de São Paulo, foram fazer a consulta. 81% das famílias falaram que não querem e se abrir as aulas, não querem levar seus filhos para a sala de aula. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação que é essa situação das crianças que em casa estão, às vezes não tem alimentação escolar, né? Ou em casa estão mais como vítimas de violência, os pais sendo convocados para abrir.
Então, eu queria primeiro ouvir da Rosa, também do Humberto, como que educação e saúde juntos poderiam encontrar alternativas para essa situação, que é uma realidade, né? Tem os pais que estão saindo para trabalhar, onde que deixa as crianças. Essa semana eu vi uma matéria aqui das mães crecheiras, das crecheiras, que são pessoas onde o pessoal está deixando, pagando um dinheiro para ficar. Essa coisa da alimentação escolar, essa coisa do aumento da violência contra as crianças, muitos conselheiros tutelares falando disso. Como que você pensa, Rosa, depois de passar para o Humberto, como que pode ser uma alternativa, que estratégias, como você falou, para enfrentar esse problema, que é um problema real, que também impacta na saúde, impacta na vida dessas crianças, no momento onde a estrutura da escola está fechada, Rosa? Então, nesse momento, é claro o papel da escola. Fica muito claro para o país o papel da escola, né? A escola que recebe, a escola que cuida da criança, a escola que alimenta a criança e a escola que ensina a criança, né? Fazer falta, tirar esse instrumento social da vida cotidiana da população é uma tragédia, como a gente está vendo aí. E como nós estamos num momento sem governo, né? No país não tem direção, não tem rumo. Se nós tivéssemos as instituições em cada estado, orientado pelo governo federal, já nos conselhos, fazendo a discussão e os encaminhamentos, talvez nós teríamos mais alternativas, mais saídas. Locais realmente são creches, não pode receber a todos. Quem pode receber? Nós temos muita gente que trabalha em creche que já tem mais de 50 anos de idade. Pessoal que está na cozinha, pessoal que está na segurança, pessoal que tem outro tipo de doenças e que está mais exposto. Então, o Brasil não tem alternativa nenhuma, nem de revezamento de mães nos cuidados, não tem proposição, Padilha e Humberto. Então, as pessoas estão se ajudando, porque a população é solidária. Então, hoje, o que está acontecendo é a solidariedade fazendo o papel do Estado. O Estado não se apresenta nessa discussão. Desde quando começou a pandemia, aqui no Estado, por exemplo, eu chamei muita atenção. Cadê a discussão saúde e educação? Cadê o Conselho Estadual de Educação discutindo com as entidades que estão cuidando da saúde para saber quais são os encaminhamentos? É claro que a mãe que saiu para trabalhar, ela não tem onde deixar o filho. Os filhos todos em casa, a energia é grande, as casas pequenas, as crianças às vezes se desentendem, os pais se desentendem também, a mãe sofre muito, a violência contra a mulher também está muito forte, em função, às vezes, até de defender os filhos do nervosismo do pai, que às vezes está faltando dinheiro para fazer a compra. Tudo isso interfere em nossas famílias e nós não temos o apoiamento. E quando você falou do piolho na escola, que é uma imagem que é forte para qualquer educador de escola pública, a gente vê também, quando eles retornarem, foi o avô que faleceu, foi a avó, foi a mãe, foi o tio, são esses problemas que virão todos na escola e a professora e o professor não têm orientação psicológica, não têm os cuidados da saúde emocional para tratar dessas questões com os estudantes e com eles mesmos. A professora que perdeu o esposo, ou que perdeu um filho, ou que perdeu a mãe, que perdeu o pai, todo mundo está abalado. Se você olhar as famílias e não sabe como lidar com a situação, aí eu chamo a professora para voltar, ela está com problema, as crianças com problema, como é que vai ser essa relação? Então, se o país realmente não tiver as instituições pensando protocolos, chamando a sociedade para a solidariedade também, mas com orientações, você não vê uma propaganda de televisão institucional dando orientações, fazendo com que a população reflita sobre essas questões, colocando o humano na agenda. Nós não vemos, Padilha, não tem. O governo não investiu nada, investiu em propaganda de ordem particular para cuidar da sua imagem, não para cuidar da nossa população. Falta o cuidado. E o que mais me preocupa hoje é com a saúde emocional de crianças e de profissionais que não saberão lidar com a situação presencial e não estão sabendo lidar em suas casas e o país não ajuda, não tem ninguém fazendo o seu papel. Bem, trouxe mais um problema para a área da saúde, né? Mais uma coisa a gente pensar. Eu vou provocar o Humberto para pensar sobre isso, que é essa coisa da saúde mental que está se multiplicando, sendo represada, e que vai ser uma pressão importante para o SUS como consequência dessa pandemia.
E, Humberto, você foi o ministro que começou no governo do presidente Lula uma grande ampliação, uma revolução no saúde da família. Tinha como secretário de Atenção à Saúde o nosso colega de bancada, o secretário, na época, o secretário de Atenção à Saúde, o deputado Jorge Sola. Tinha uma pernambucana como diretora da Atenção Básica, Afra Suassuna. Humberto, como que você acha que a atenção primária em saúde, que foi tão valorizada na sua gestão, nos governos Lula e Dilma, poderia ter um papel nesse momento do acompanhamento da situação das crianças, dos professores, dos pais, e mesmo nessa discussão que você falou, na medida que forem retomando as aulas, do papel da vigilância, da busca ativa, e qual que é a tua avaliação em relação à postura do governo federal em relação à atenção primária em saúde nesse momento, né? O quanto que Bolsonaro vem desmontando o saúde da família, as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. Bem, na verdade, eu tenho dito, você também tem falado, Arthur Fioro, outras pessoas, né, da subutilização da área da atenção básica nessa pandemia. O governo, além de nada fazer do ponto de vista de proteção, prevenção, né, quando ele faz indiretamente, porque, na verdade, apenas está transferindo os recursos nessa área da alta complexidade, que é para os casos mais graves, a gente só ouve falar de leitos de UTIs, e os próprios gestores estão sendo obrigados a isso, que é por onde há uma pressão maior. E a área da atenção básica ela poderia já ter cumprido um papel muito grande, né? Em vários lugares ela tem cumprido, e nós temos aqui no Brasil essa estrutura gigantesca que está sendo subutilizada. Em muitos lugares, os agentes de saúde têm cumprido, ou a atenção básica, têm cumprido um papel importante em identificar casos assintomáticos, em ajudar a fazer um isolamento, e isso não tem acontecido no nosso país. Até coisas elementares, como levar a informação para as pessoas de como elas devem agir. E olha que o agente comunitário, o médico de família, o médico da equipe de saúde da família, eles têm um conhecimento aprofundado da comunidade. Ele já sabe onde tem uma pessoa hipertensa, ele já sabe onde tem uma pessoa asmática, ele poderia, desde o primeiro momento, ter contribuído para um tratamento mais seletivo em relação a essas pessoas no que diz respeito ao isolamento social, E acho que, nesse momento, podem cumprir um papel relevante, até mesmo na decisão de quem vai e como vai voltar para a escola. Aquelas famílias onde estão esses idosos, aquelas famílias onde estão as pessoas que têm doenças crônicas prévias. Pode-se ter um cuidado especial, tanto dentro da escola quanto dentro da comunidade, dar uma atenção para permanentemente identificar se a criança está apresentando sintomas, se as pessoas dentro da casa estão apresentando sintomas também. Essa articulação com a área de saúde mental, que a Rosa Neide lembrou muito bem, o sofrimento e o medo. O medo, todo mundo tem medo. Eu, às vezes, preciso sair para fazer alguma coisa, uma obrigação, e tenho medo. E todo mundo tem medo. Imagina essas crianças que a gente passou esse tempo todo dizendo para elas terem cuidado, lavar a mão, que é perigoso, o coronavírus mata, elas viram o vizinho morrer, um parente morrer. Os professores, eu imagino os professores e os profissionais da área de educação, como você disse, há uma parcela muito grande que tem idades já mais avançadas, quer dizer, nós vamos viver dentro de uma escola com medo. Então, a prefeitura, o governo, tem que trabalhar para fazer com que haja um suporte para isso aí. Agora, eu queria levantar alguns outros fatores, por exemplo, a particularidade do local. É lógico que em cidades pequenas, onde a pandemia não cresceu porque são lugares isolados, a gente pode ter um tipo de tratamento diferente das grandes cidades, onde a gente está tendo ainda um número de casos que está crescendo.
são situações que precisam ser tratadas de acordo com as particularidades. Não é? Eu, sinceramente, não estou aí em São Paulo, mas eu teria muito medo de mandar um filho meu, um neto, para ir para uma escola dessa, não é? Sem eu ter a clareza, não é? De como isso está sendo feito. Até porque, em alguns lugares, eu acho até perverso um secretário, um prefeito dizer o seguinte: não, a família resolve se manda ou não. Ora, gente, isso não pode ser uma decisão da família em última instância, tem que ser da família com a escola, com a administração municipal. Você imagina o que é que o sentimento de culpa de uma família que mandou uma criança para a escola e ela trouxe Covid para dentro de casa, né? Toda essa discussão que vocês falaram, isso tem que ter etapas, né? Nas ações que a gente tem discutido, tem trabalhado essa questão das etapas. Quem vai primeiro? No mundo inteiro também está sendo assim. Sim. Quem é que vai se expor primeiro? Não é? Nós temos que ter um plano para fazer isso, não é? E também temos que ter essa articulação com a família. Eu acho que é um desafio muito grande, muito perigoso, e que nós reconhecemos que alguma coisa tem que ser feita. Não dá para continuar também o pessoal voltando para trabalhar sem ter onde colocar os filhos. Mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada, muito bem preparada, feita a muitas mãos, inclusive com as mãos da própria família. Muito bom. O Humberto está trazendo aqui 3 questões que são as recomendações, inclusive, da ONU, Unicef, Unesco e OMS, sobre esse debate da volta às aulas no mundo, né? Essa coisa da avaliação do diagnóstico local, da realidade local, cada cidade, cada região, avaliar muito a sua situação, tudo. Inclusive, eles recomendam e reforçam o diagnóstico escola por escola, porque cada escola, não só a estrutura da escola, mas a comunidade no entorno da escola tem situações diferentes, né? O envolvimento da saúde e da assistência social, junto com a educação e os pais, fazer esse diagnóstico. A outra, Humberto denunciando aqui essa coisa de vários lugares estarem jogando a responsabilidade para os pais. Tem estado, Humberto, eu vi um documento do estado do Paraná, a gente tem visto isso em outros estados também, em alguns municípios, eles fazerem um termo de responsabilidade, onde o pai assina dizendo o seguinte: o sindicato das escolas particulares do Rio de Janeiro também fizeram isso, onde o pai assina: reconheço que tem risco, sei dos perigos, mas estou pedindo para a escola, estou levando meu filho na escola. É uma coisa assustadora, igual pede autorização para o pai para quando vai viajar, quando vai fazer. É como se fizesse lá uma autorização: estou reconhecendo que a viagem é perigosa, que o motorista vai estar bêbado, que a estrada é perigosa, que não tem seguro, mas estou mandando meu filho. É impressionante o documento que tem dito, e essa coisa de não jogar a responsabilidade para os pais. Gente, a conversa está boa aqui, o tempo está passando. Eu vou passar aqui já para as considerações finais. E aí eu queria, Rosa e Humberto, cada um de vocês, assim, isso aqui é um programa, a nossa ideia é um programa que é assistido pela militância, então o pessoal que está lá na ponta, que está nos zonais, nos diretórios municipais, vereador, gente do movimento sindical, tudo. Então, um pouco, eu vou soltar aqui 2 perguntas para vocês. Uma é o seguinte: o cara que está lá na ponta está nos ouvindo, Rosa e Humberto, né? Como que ele se envolver nessa situação? Como vocês acham que ele pode se envolver, se juntar para debater? Quais são as alternativas? Quem que ele pode buscar, procurar, tanto no campo da educação quanto na área da saúde, para esse debate aqui da volta às aulas, tá certo? E eu queria que cada um de vocês também desse uma sugestão. Nós vamos sempre, durante a semana, pedir para vocês darem uma sugestão assim, ó, qual que é a dica quente da semana aí para a defesa da vida? Seja nos espaços onde vocês atuam, onde estão atuando, alguma coisa do movimento social. Vamos lá, Rosa, você é a nossa educadora. Então, Padilha, eu vejo que nosso pessoal, inclusive agradeço aqui, os 2 deputados estaduais estão retransmitindo, o deputado Barranco e o doutor Lúdio, também o Partido dos Trabalhadores, onde a gente tiver, onde você for liderança, você tem que
fazer atividades remotas, reuniões e fazer essa discussão. Em cada casa, praticamente tem um estudante, ou é neto, ou é filho, é sobrinho, todo mundo lida com essa questão. Então, a gente discutir a segurança da família, da comunidade, especialmente dos nossos profissionais da educação e de nossas crianças, é fundamental. Se puder envolver as igrejas das comunidades, é muito importante. O pastor, o padre, o dirigente, fala muito com a comunidade. Então, chamá-los à reflexão, passar as informações e trazê-los também para ajudar na orientação de nossa sociedade. Com relação a hoje, Padilha, esta semana, né, nós vamos ter na Câmara uma votação, a gente viu ontem algumas emissoras de televisão aplaudindo os professores, deixando claramente a importância, então que a Câmara também haja de forma muito consciente, não votando um recurso que é para diminuir salário de professores, diminuir as condições do reajuste do piso salarial. Está na pauta, esperamos que o presidente Rodrigo Maia retire e que a gente não tenha esse envergonhamento público de, no momento deste, a gente retirar direito dos profissionais da educação. E hoje também no STF vai ter um julgamento, né, que é um pedido emergencial de apoio aos povos indígenas, que foi a entidade nacional de apoio aos povos indígenas e os nossos partidos de esquerdas que entraram. Hoje, às 15 horas, é o julgamento, o relator é o ministro Barroso, e vai ser o julgamento hoje. Esperamos que o Supremo coloque para o governo federal realmente quais são as ações que ele deve praticar em relação a salvar os povos indígenas no momento da pandemia. Então, recomendo que a gente acompanhe o STF hoje a partir das 15 horas no horário de Brasília. Muito obrigada, boa sorte, Padilha. Estarei aqui na torcida e junto com você em todas essas discussões de proteção do Brasil e defesa da vida. Muito obrigado, Rosaneide. Agradecer assim, você ter participado do lançamento aqui da nossa rede de defesa da vida. Acho que não teria tema melhor do que essa combinação educação e saúde. E a deputada Rosaneide foi a autora do projeto de lei de proteção aos povos indígenas, que foi aprovado na Câmara e no Senado, e que o Bolsonaro vetou quase integralmente o projeto. Sou coautor desse projeto. E muito importante a chamar aqui da Rosaneide hoje às 15 horas. Então, todo mundo atento. Vai começar o julgamento na Suprema Corte sobre essa liminar busca de vários direitos aos povos indígenas nesse momento da Covid-19. Querido senador Humberto, nosso ministro, pessoal que quiser, você falou de várias sugestões aí de como a saúde enfrentar, os nossos vereadores, militantes que estão aí na ponta, como é que eles podem participar dessa mobilização e envolver o tema da saúde aí nesse debate da volta às aulas? Bem, eu acho que é importante uma aliança que é fundamental nessa hora, que são os trabalhadores da área da educação. Acho que nós precisamos tentar ajudar a fazer esse elo entre os trabalhadores, as famílias, a comunidade, porque, de um lado, pelo próprio interesse desses trabalhadores, que são eles que estarão se expondo, né, e numa condição de muito mais risco do que as próprias crianças. Segundo, porque são aqueles que estão ali no dia a dia, que têm o contato com a comunidade, e essa junção de forças pode fazer frente a alguma tentativa, né, de cumprir meramente pressões que estão acontecendo, seja do ponto de vista da escola privada, seja do ponto de vista das autoridades municipais e estaduais. Eu acho que esse é um ponto importante, tentar caminhar junto, ajudar esse trabalho em conjunto. Com relação ao que é que vai acontecer, eu colocaria duas questões. Uma é o fato de que, provavelmente, até a próxima sexta-feira ou sábado, o nosso país vai ter aí 3 milhões de casos e provavelmente 100 mil mortes. Né? Isso no momento em que a questão da morte está se naturalizando, da morte da doença. As pessoas, talvez até por medo de encararem o problema, já estão contabilizando esses números como se não fossem mais nada. E eu acho que é o momento de nós retomarmos uma discussão, porque ainda há muita coisa que pode ser feita se cada um assumir a sua responsabilidade. Então, eu acho que essa semana temos que batalhar muito, discutir muito, denunciar muito essa omissão do governo Bolsonaro, que está permitindo a gente chegar a esse ponto.
E o outro é essa articulação que se inicia entre o pessoal da área da saúde, o pessoal da área econômica, na linha de nós fortalecermos, né, a ideia de revogarmos aí a emenda constitucional 95 e trabalharmos também na perspectiva de fortalecer o complexo, né, econômico da saúde, que pode nos dar a chance de nós termos não somente uma área importante para a geração de emprego e de riqueza, mas principalmente para a construção de uma autonomia do Brasil no enfrentamento aos problemas de saúde. Quero parabenizar você, Padilha, dizer que conte com a gente aí o tempo inteiro. Sempre que tiver um assunto quente, a minha rede social vai transmitir. E sempre que a gente puder trocar uma ideia também sobre alguns temas que são importantes serem abordados, nós vamos fazer isso também. Parabéns, muito sucesso. Muito bom, Humberto. Queria até deixar aqui, a gente vai deixar um número para quem está nos acompanhando, que é o 011 97581 4398, para o pessoal poder mandar sugestões de temas, de debates, de convidados. Pode mandar aí nos comentários que todo mundo está acompanhando. Quem tiver com alguma dificuldade para reproduzir essa página, fazer parte da rede, pode mandar uma mensagem nos comentários que o pessoal ajuda a gente reproduzir. Agradecer muito aqui ao nosso querido ministro, o senador Humberto Costa, a Rosa Neide, agradecer a todos os parlamentares que já reproduziram esse primeiro programa de lançamento, agradecer ao presidente Lula, ao presidente Gleice, ao PT Nacional, a todo mundo da TV PT. Davi Capistrano, Humberto, relembrar aqui uma frase do Davi Capistrano, ele falava o seguinte: temos uma grande dívida com os desassistidos e eles têm pressa, né? Que a nossa rede em defesa da vida seja mais um esforço de buscarmos sanar essa grande dívida com desassistidos. A minha dica da semana para a defesa da vida é na terça-feira, então amanhã, a partir das 11 horas, nós vamos ter a apresentação da Frente em Defesa da Vida, que junta Abrascos, SEBS, SBPC, Conselho Nacional de Saúde, entidades, mais de 100 entidades aí do país, vão apresentar na Câmara dos Deputados o plano emergencial de enfrentamento à Covid-19. Queria convidar todo mundo, pode assistir e acompanhar pelo site da Câmara. Muito obrigado. Foi bom demais, Humberto e Rosa Neide. Vamos tocar aqui a nossa rede de defesa da vida. Vamos para a luta, né, para tentar evitar mais mortes no nosso país. Um grande abraço. Bom demais educação e saúde juntos aí. Um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui na TV PT. Vamos voltar na próxima segunda-feira, às 11 horas. Toda segunda-feira, às 11 horas, vamos estar conversando sobre um tema aqui da defesa da vida nesse momento no nosso país. Um grande abraço, pessoal.